Se a resposta é mais importante que a pergunta, por que ela só consegue existir se antes houver uma pergunta? E nada mais justo do que começar esse vídeo sobre o valor das perguntas com um questionamento. E nem é para provar porque quem vem primeiro é mais importante. É só para a gente refletir sobre o posicionamento que a pergunta tem, que geralmente a gente não se dá conta. Começa lá na escola, onde nos dão um objetivo e a gente carrega esse objetivo para a vida inteira, que é a meta de acumular mais respostas certas do que a pessoa do lado. E a gente é treinado nessa dinâmica e a gente passa a viver a nossa vida adulta assim. É assim como a gente olha a política, é assim como a gente olha a religião. Porque é uma forma de enxergar que imagina que a verdade está em um lugar e só existe uma verdade. E essa é a única forma da verdade existir. E somado a essa maneira de lidar com o mundo, com a nossa visão autocentrada do ego, que é uma coisa que geralmente a gente não gosta muito de falar porque socialmente é feio, mas a verdade é que tanto eu quanto você e qualquer pessoa ao seu lado, à sua volta, tem uma tendência fortíssima de se ver como centro de tudo, porque a gente está preso a esse espaço no universo e a perspectiva que esse corpo possui. E como a gente identifica que as pessoas à nossa volta têm uma experiência de vida semelhante à nossa, a conclusão meio que óbvia que a gente faz é que todo mundo está olhando para onde eu estou olhando. Eles estão vendo o que eu estou vendo, porque a nossa experiência de vida é parecida. E a mistura desses pontos gera inevitavelmente a morte da curiosidade. A curiosidade que teve um papel tão importante na nossa infância e que ainda tem um papel importante na vida adulta, de uma forma diferente, porque não é útil para um adulto ser curioso da mesma forma que uma criança é. É necessário que o adulto limite a sua capacidade, porque a criança pode ser tudo, só que ao mesmo tempo, tendo a capacidade de ser tudo, ela acaba nunca sendo nada. E essa centralização do potencial da criança nesse adulto não quer dizer necessariamente a morte da curiosidade, mas a aplicação da curiosidade de uma forma diferente. E geralmente a maioria das pessoas não tem nem consciência do impacto que a falta de curiosidade gera na vida delas. Porque elas estão tão absortas na verdade que elas encontraram, na primeira verdade que elas encontraram, que eles simplesmente batem no peito e falam: eu tenho a resposta certa. Eu tenho a resposta que dá nota 10 para a prova da vida. Porque eu encontrei ela em um lugar e eu não vou encontrar lugar nenhum, porque só existe uma resposta. E logo elas começam a limitar todas as possibilidades de crescimento e do que elas são capazes de alcançar, porque elas nunca estão abertas para aceitar que talvez tenha uma resposta que elas não tinham pensado, que talvez tenha uma forma de olhar para a situação que possa permitir novas possibilidades. A curiosidade é uma terra fértil para o crescimento, para todos os tipos de crescimento. No financeiro, por exemplo, se você tem dinheiro e não é uma pessoa curiosa, provavelmente você herdou de alguém. Porque se você foi construindo capital, você deve ter reparado o quanto foi necessário que você fosse curioso, que você aceitasse que não sabia, que tinha uma dúvida e que estava a fim de buscar resposta para uma questão. E muitas das vezes isso acontece até de forma inconsciente. E eu vejo isso na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa e eu vi os benefícios que me trouxe ser uma pessoa curiosa, porque eu aceitava que talvez a resposta que eu tinha não era a resposta certa. Por mais que ela se apresentasse ser bem racional e bem sólida para mim, depois de tanto me frustrar percebendo que a resposta que eu tinha, depois de uns anos eu descobria não ser a resposta final, eu comecei a entender que eu podia abraçar uma resposta, que ela serviria para mim por um período de tempo, só que seria necessário aceitar a ideia de só liberar ela. E isso me permitiu ser aberto para as possibilidades e sempre encontrar uma forma melhor de avançar as questões que eu tinha dentro de mim com relação à minha paz, com relação à minha carreira, com relação à minha vida financeira. E essa falsa crença de que só existe uma resposta certa para tudo na vida é um dos grandes assassinos da curiosidade. E ela é até uma das causas de uma pergunta que as pessoas costumam fazer constantemente: qual é o sentido da vida? Mas eu vou entrar nessa pergunta mais para frente. Antes eu quero falar sobre o porquê evitamos o questionamento. Eu já me perguntei isso várias vezes, principalmente ao observar as pessoas evitando ter que encarar certas coisas,
E eu acabei encontrando uma lista que responde muito bem essa questão no livro Uma Pergunta Mais Bonita, que foi uma das bases para eu fazer esse vídeo, e o autor compilou muito bem essa ideia. Ele lista: o questionamento é visto como algo contraprodutivo. As pessoas estão mais focadas em encontrar respostas, já que acreditam que elas vão lhe fornecer forma de resolver problemas, seguir em frente, melhorar a vida. Segundo ponto: o momento certo para as perguntas fundamentais parece nunca se apresentar, ou surgem muito cedo ou muito tarde. Terceiro ponto: é difícil saber as perguntas certas que devem ser feitas, então é melhor nem perguntar. E o quarto, que foi um que eu notei a minha vida toda, e ele até começa falando, talvez a mais significativa entre as razões: e se descobrirmos que não temos as respostas adequadas para as importantes questões que levantamos? Com medo disso, muitas pessoas deduzem que é melhor não trazer essa incerteza adicional para suas vidas. É um tanto assustador e bem desconfortável você ter uma pergunta na sua cabeça que você sente que é uma pergunta tão importante para uma questão da sua vida e você ter que olhar para ela e perceber que você não tem a resposta, que você não sabe o que fazer. E isso me faz pensar o quanto esse desconforto vem de nós ou o quanto isso vem do treinamento que a gente recebeu da escola. De tanto ser punido por não ter a resposta ou não ter a resposta certa. A gente criou um apego que ter a resposta certa é a coisa mais importante. Se você não tem a resposta certa na hora, tá tudo errado, as coisas não estão no lugar. Só que não há nada de errado em não ter a resposta. Para falar a verdade, elas nem importam. Respostas são como ponto finais numa frase. Quando você lê um texto, você lê preocupado com ponto final? Você vai lendo, vendo palavra a palavra, e assim quando chega um ponto final, você passa para a próxima palavra e continua seguindo em frente. E eu acredito que essa metáfora seja uma ótima forma de descrever porque as respostas são literalmente pontos finais a questões. Elas não abrem para novos assuntos, elas finalizam eles. Só que quando você lê um texto, você não está tão interessado no fim. Você quer chegar no fim. Mas quanto mais você gosta do texto, mais você está faminto pela próxima palavra, pela próxima frase, o que vem a seguir. Qual é a próxima questão? E não com um ponto final que vai encerrar tudo. Muitas das vezes esse ponto final é até desagradável de alcançar, porque você tem que aceitar que a história acabou. Você queria vê-la continuar. Vale a pena desenvolver esse nível de conforto com a incerteza. Porque no final das contas, a vida está cheia delas. Então por que não conviver de boa com elas? E outro dos pontos que o autor citou e que eu quero adicionar uma coisa é sobre a parte do questionamento ser contraprodutivo. Uma das realidades das perguntas é que elas só acontecem, elas só surgem dentro de nós nos momentos de pausa. E muitas das vezes as pessoas se incomodam em parar por realmente sentir que estão perdendo tempo. Só que ao mesmo tempo as pessoas querem encontrar resposta. Só que como elas vão encontrar resposta se elas não têm as perguntas? Faça mais perguntas. Mesmo que você não entenda o valor das perguntas, pelo menos faça ela para encontrar as respostas. Porque quanto mais perguntas você fizer, mais você se habitua à ideia de que você não sabe e que você não precisa ter todas as respostas. E muitas das vezes, para a gente encontrar uma resposta nova, é necessário mudar a pergunta. E você só muda a pergunta quando você se habitua a perguntar. Quando você se habitua a buscar olhar para um problema de uma perspectiva diferente. Uma pergunta recentemente que me fez mudar a forma que eu olhava para uma questão era essa curiosidade sobre o que as pessoas super bem-sucedidas fazem. Pessoas que são realizadas na sua vida espiritual, realizadas na sua carreira, realizadas financeiramente. O que elas fazem para poder alcançar esse nível de realização? E recentemente eu descobri que a diferença entre as pessoas super bem-sucedidas em certas áreas e as pessoas que são bem-sucedidas não é o que elas fazem, é o que elas deixam de fazer, é o que elas não fazem. Então a melhor pergunta para essa questão é o que as pessoas super bem-sucedidas não fazem? Porque na real, elas dizem muito mais não para as coisas à volta delas do que elas dizem sim. Uma das perguntas que eu falei no início que as pessoas focadas na única resposta certa sempre costumam fazer é a ideia do qual é o sentido da vida? E é uma pergunta inútil, porque ela implica que o sentido da vida é uma verdade objetiva que você encontra em algum lugar, igual a resposta para a sua prova, só que não tem um objetivo na vida que seja absoluto para todos os seres humanos. E perceber que essa pergunta não é a melhor pergunta a se fazer
e você volta um passo atrás de certa forma e percebe que, então qual é o sentido da vida? Será que eu tenho que dar um sentido para a minha vida? E ter que se enfrentar com essas novas perguntas que vão surgindo pode ser um gatilho para crise existencial para várias pessoas. E o que eu fiz a minha vida toda e o que de coração aconselharia você a fazer é não fuja das crises existenciais. Porque você gostando ou não, você vai acabar tendo que enfrentar essas questões em algum momento da sua vida. Então por que não se habituar com elas desde cedo? E como eu disse no início, tudo bem você não ter resposta para alguma dessas questões. E quando tiver, uma resposta que for bem utilizada, ela vai levar a outras perguntas. E não é para chegar a um fim. Você não vai encontrando novas perguntas que levam a novas respostas, que levam a novas perguntas, que levam a novas respostas, para você chegar na linha de chegada e acabou. Agora você olha para o alto e espera a vida acabar. Cada pergunta nova é como se fosse uma semente. E quanto mais sementes você plantar, maior é a chance de possibilidade de você encontrar as sementes que vão crescer e vão dar frutos. E ao longo dessa jornada eu fui percebendo que talvez eu nunca chegue na verdade, mas cada passo dentro desse espírito da curiosidade é sempre um passo de distância da mentira e do falso. E isso acabou me deixando curioso com o quão perto da verdade eu vou ser capaz de chegar na minha vida. E eu quero deixar uma pergunta para fechar esse vídeo, que é daquelas que provavelmente você não vai ter a resposta na hora, mas que vale a pena você dormir com ela na cabeça. Existe algo que você queira na vida além do que te disseram para querer? E eu fiz um vídeo com outras perguntas desse tipo e que eu me fiz muito ao longo da minha vida para me conhecer melhor. E se você tem curiosidade de se conhecer, tanto quanto eu tenho de saber o que rola aqui dentro, eu vou deixar ele aqui. Te vejo no outro vídeo e busque conhecimento.